Roma. Roma é considerado na história um dos maiores impérios que já existiram no mundo antigo. A primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente fala do território romano, de Roma, é localizar o território romano. Então, rapidamente, é que você tem um mapa do surgimento de Roma, onde é possível ver aí, logo localizado do lado esquerdo, a cidade de Roma e as várias tribos que passaram a compô-las, né? Principalmente etruscos, sabinos e latinos. Essa vai ser uma das primeiras formações que Roma vai ter, e logo depois vocês vão ver como ela vai se expandir para além desses domínios que a gente está mostrando agora inicialmente. Então, primeira coisa é como sabemos da origem da cidade de Roma, ou seja, o que é que permite que nós, historiadores, tomemos conhecimento sobre como essa cidade surgiu. A primeira coisa a ser tomada em questão são os vestígios arqueológicos. Através da arqueologia, essa ciência que estuda os vestígios do passado humano a partir da cultura que os homens produziram, que permitiram, por exemplo, localizar onde era a cidade de Roma, como a cidade era estruturada, quais os prédios públicos existiam. O outro elemento que permite que a gente conheça a origem da cidade de Roma é justamente a mitologia. Na mitologia aí você vai ter principalmente a história de Réa, Rômulo e Remo, que são três personagens emblemáticos. Você vai ter a disputa pelo território onde Roma foi construída por dois reis. E aí aquele rei que perde é o pai da Réa, né? O vencedor é irmão dele, né? Seria no caso o tio da Réa. E ele vai pegar a Réa e vai oferecê-la para se tornar uma vestal, que é uma espécie de... É uma mulher que ela tem a função justamente de cuidar dos templos, cuidar do templo. E essa mulher ela não poderia ter filhos. Até que um certo dia a Réa ela vai engravidar do deus Marte, né? E a partir disso ela vai dar origem a duas crianças, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, ao serem descobertos pelo tio, eles serão jogados no rio para morrerem, né? Só que não é isso que vai acontecer. Essas duas crianças vão ser encontradas por uma loba que vai amamentá-las, e depois elas serão criadas por um casal de pastores, até que um dia eles se tornam adultos e eles vão lá retomar o trono que pertencia ao seu avô. Então a história da fundação de Roma é um pouco isso, é a história da disputa pelo território etrusco, ao mesmo tempo em que você teria o território onde a Roma nasceu doada por esse rei que era avô de Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, durante o rito de fundação da cidade, eles vão se desentender e o Rômulo vai matar o Remo, se tornando assim o primeiro rei de Roma. Claro, a mitologia ela funciona muito mais como uma forma de dar sentido a um passado que não se tem acesso. Então era essa a história que servia para contar a origem de Roma. Claro, nós sabemos que provavelmente muito dessa história é um mito, mas as disputas podem ter havido na fundação da cidade de Roma. Então, Roma vai ter basicamente três fases históricas. Ela tem a monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Ela vai ter a república, que vai de 509 a 27 a.C. E ela tem o império, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. Então, o que é que acontece em cada uma dessas fases? A monarquia é justamente o momento em que você vai ter a formação das classes sociais romanas, né? Que são quatro, principalmente. Os patrícios, que são grandes proprietários de terras, descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Esse grupo é um grupo que goza de privilégios, e esse privilégio vai estar vinculado principalmente a essa ideia da posse da terra. Você tem os clientes, que são descendentes dos fundadores, mas eles não têm terras, então eles vão trabalhar para os patrícios em troca de proteção. Você tem os plebeus, que além de não possuírem terras, também não eram descendentes dos fundadores. Eles eram estrangeiros, artesãos, comerciantes e desenvolviam atividades na cidade de Roma. E por último, você vai ter os escravos,
que inicialmente vão surgir pela escravidão por dívida, né? E com as conquistas romanas, você vai ter a escravidão por conquista, né? O que seria essa escravidão por dívida? Vamos dizer então que um cidadão romano ele deve alguma coisa a outro. Então ele é condenado a se tornar escravo desse outro até que aquilo que ele devia fosse pago. Já no caso do que eu estava falando da escravidão por conquista, é cada vez que se conquista um território, as pessoas desse território são escravizadas. Na monarquia, você vai ter um rei que tem uma função jurídica, militar e religiosa, e esse vai ser fiscalizado por um senado, que é geralmente um conselho de anciãos. Para além disso, você tem uma assembleia da cúria, né, que vai ser composta por todos os patrícios, né? Então, são os patrícios que, ao se reunirem, eles colocam suas necessidades para o rei, né? Então, esse rei ele não exerce suas funções acima daqueles que ele governa, não. Ele partilha um pouco do poder com essas outras pessoas, né? Durante a República, você vai ter o desaparecimento do cargo de rei e basicamente a cidade ela vai ser governada pelo Senado, que vai ser dividido em várias assembleias. Você tem a Assembleia Curiata, que é responsável por tratar dos assuntos religiosos. Você tem a Assembleia Centuriata, que é composto pelas centúrias, ou seja, o que é uma centúria? São 100 soldados comandados por uma pessoa. Então, cada centúria dessa possui um representante, né, que vai votar as leis, escolher os cônsules, né? Os cônsules são aqueles que convocam o exército, que podem convocar o senado e que podem presidir cultos religiosos, né? A Assembleia Centuriata também pode escolher os pretores, que são aqueles que recebem as queixas dos cidadãos romanos, né? Então, você tem um crime, o pretor que recebe a queixa do cidadão romano. E por último, eles também podem escolher os censores, que são aqueles que contam a população, né? Então, perceba que tem toda uma organização que divide a sociedade romana em cargos públicos e em atribuições. Você vai ter também a Assembleia Tribal, que ela vai ser composta pelos líderes das 35 tribos, e eles vão ser responsáveis por escolher principalmente os questores, que são tesoureiros, né, aqueles responsáveis pela questão financeira, e os edis, que são responsáveis pela manutenção da cidade e pelo policiamento. As funções políticas administrativas da cidade, elas eram exercidas pelas magistraturas. As magistraturas eram justamente grupos de pessoas que eram eleitos pelas assembleias e que iam ocupar esses cargos públicos. Durante a República, você vai ter, para além dessa organização, uma série de revoltas populares, né? Que revoltas eram essas? Essas revoltas eram principalmente revoltas da plebe, né? Que são aquelas pessoas que não tinham participação política, não podiam participar de cargos públicos e, acima de qualquer coisa, elas não podiam casar com patrícios. Então, o que é que você vai ter? Uma série de revoltas e lutas populares nas ruas de Roma que vão gerar uma movimentação política e que vai fazer com que se crie o tribuno da plebe. E o que era o tribuno da plebe? É justamente uma assembleia que representa os desejos da plebe diante do Senado, né? É necessário a gente entender que cada uma dessas assembleias tem essa função, levar aquilo que um grupo necessita até o Senado. A plebe também vai exigir o fim da escravidão por dívidas, o fim da lei que proíbe o casamento entre plebeus e patrícios, e que todas as leis que fossem aprovadas pelo tribuno da plebe, elas deveriam ser cumpridas não apenas pela plebe, mas por todos os romanos, né? O que na verdade a plebe estava tentando construir é justamente uma possibilidade de aproximação dos lugares políticos que os outros grupos sociais já possuíam. A República, ela também vai ser conhecida pelo seu potencial de expansão do território romano. Então, basicamente, você vai ter uma expansão que é por conquista, e essa expansão do território, ela vai levar a um processo chamado de romanização. O que é a romanização? Todo povo conquistado, ele tem o direito de, se ele quiser, se tornar um cidadão romano, né? Como ele faz isso? Ele adere parte da cultura romana.
aqueles que não desejam se tornar romanos, que não desejam participar da organização romana, esses são condenados à escravidão, né? Então, o território romano ele vai se expandir em torno de todo o Mediterrâneo através da República, né? Através das conquistas militares da República. Então, para além disso, você vai ter também, como parte dessas conquistas, as guerras púnicas, que vão ser as guerras entre Roma e Cartago. Ao todo foram 3 guerras. Roma vence essas guerras e vai exigir que Cartago ela pague impostos e tributos aos romanos. Então é muito isso. O território romano ele conquista um novo território, então ele basicamente exige que aquele território ele pague um tributo, ele pague impostos a Roma, né? Em troca disso, claro que Roma oferecia uma série de outras coisas, como por exemplo, eles faziam estradas pavimentadas para que houvesse uma circulação em torno do Mediterrâneo, para que houvesse uma circulação em torno das províncias, né? E a ideia dos romanos era justamente conquistar todo o Mediterrâneo, ou seja, todo o entorno do Mediterrâneo. Como a gente pode ver aqui no mapa. No mapa da esquerda, vocês vão ver que existe aí o território inicial dos romanos. E no mapa da direita, vocês vão perceber que o que você tem, na verdade, é o território já expandido, né? E eu circulei aí a partezinha onde era o território inicial. Então é possível ver como o território romano ele se expandiu, né?